O Estrelando só está começando e hoje com a minha amiga Luísa Papaléu, que é taróloga e já esteve no programa diversas vezes e com muito louvor. Obrigado, Jorge. Obrigado. É um prazer estar aqui com você de novo. Veio o seu diretamente, convite é de São Paulo. Veio de São Paulo aqui no Estúdio Cheguei de Santos. ontem aqui em Santos para poder estar aqui agora com você. Muito viu? obrigado, Com o maior Luísa, prazer e muito carinho, obrigado. viu? A Luísa, ela é enfermeira, já aposentada, não é? Aposentada já há 6 anos. Isso, e uma brilhante professora de tarô, ou seja, ela é taróloga. Ela é autora do livro Tarô Brasiliano e eu gostaria de saber o que a gente pode esperar de um novo ano. Bom, a gente pode dizer o seguinte, existe um número, né, que rege o ano através do tarô, né? Então é a soma do ano. Então 2020 vai dar 4, né? Não usa os 20. 2, 4. Não usa os 20. Tá. Então vai dar 4. De qualquer forma, esse ano que passou, nós não reduzimos, porque esse ano, 2019, deu 12, 1 mais 2, 3, então muita gente ficou, é o ano da Imperatriz, e outros falaram que era o ano do enforcado. Eu usei como 12 o ano do enforcado. Eu acho que para esse final de ano, né, porque 2019 foi 2019, né? Quem sobreviveu a 2019 sobrevive a qualquer ano. Porque realmente foi um ano de sacrifícios, foi um ano muito parado, foi um ano muito lento, muito arrastado, as coisas não se resolviam. Então, eu acho que 2019 coube bem o arquétipo do enforcado, né? E de perdas também, né? Se nós pensarmos, muitas perdas. Não só as perdas que nós temos, assim, em comum, no sentido de pessoas famosas e tudo mais, mas eu acho que cada um na sua vida pessoal teve suas perdas, suas dificuldades, ou perdas de pessoas, ou perdas financeiras, ou muito sacrifício para poder se manter, né, no dia a dia. Lembrando que nós estamos gravando aqui em novembro ainda, né? Que então o ano não acabou. a gente ainda tem aí uns 30 dias ainda para ver o que vai acontecer, isso, né? Mas todo mundo escreve 2019 sendo 2019, porque desde o começo do ano ele já arrastou assim várias situações, né, de dificuldades, sacrifícios e de tristeza. E agora 2020 a gente tem o número 4, né? Tá. E o número 4 é a representação do imperador, né? Eu até trouxe aqui umas cartas, várias, de outros tarôs, né? Não do brasiliano somente, mas de outros tarôs, do Marcelo, do Visconti, do Ancestral, do Amor, enfim, Barbara Walker, tem Senhor dos Anéis, então tem o tarô russo aqui, tem o tarô místico dos gatos, todos esses aqui são representação dentro da carta 4. Dessa carta número 4, que é o imperador. E o imperador, na verdade, é um ano de muita firmeza, é um ano que vai trazer o quê? Estabilidade, vai trazer segurança, mas isso através de muito trabalho, de muita seriedade, de muito compromisso. As pessoas têm que ter os seus propósitos. Sem propósito não adianta. Então existe um foco, existe alguma coisa que você realmente fala, isso vai ser para mim, eu vou fazer dessa forma, e aí você encaminha-se para que aquilo realmente dê certo, né? Então, um ano que vai falar muito dessa firmeza, desse rigor, né? Porque é uma carta de severidade, é uma carta rigorosa, é uma carta de regras, é uma carta de algumas obediências, que não adianta você fazer marola, chorar, desesperar, não. É uma carta que vai falar sempre assim, a sua personalidade tem que ser firme, forte, manter um vigor, né? Para que as coisas realmente saiam. E de muito trabalho, sempre, né? O imperador sempre ele tem as conquistas, porque é uma carta de conquista, de realização principalmente material, né? Mas através de muito trabalho, de muita seriedade. Então não adianta querer passar a perna nos outros, não adianta querer, eu pago amanhã. Não, o que você se comprometeu... O boleto chega. Sabe? No que você se comprometer na sua vida, enfim, com alguém... afetivamente, com alguém no sentido de uma negociação, com alguém no sentido de um compromisso que você tenha. A sua palavra, ela vai ter que valer. Entendi. Ela vai ter que valer. Você está me lembrando muito na astrologia Saturno. Sim.
Lembra muito, né? Essa coisa Capricórnio, né? Da seriedade, do rigor, da severidade, do fazer direito, do compromisso, aquela ideia da palavra. de que o retorno sempre vem mediante aquilo que você investiu. Sim, né? sim. E, na verdade, eu acho que é bem isso. Eu acho que as pessoas também têm que pensar no seguinte: quando você tem um propósito e quando você quer realizar alguma coisa, você tem um objetivo que você quer alcançar. Sim. Então, o caminho que você tem que fazer, ele tem que ser coerente com aquilo que você quer, né? Não adianta eu querer, sei lá, comprar um apartamento e começar a gastar dinheiro. Então, se eu tenho um objetivo aqui, se eu tenho um negócio a fazer, algo que eu quero implantar, algo que eu quero crescer, algo que eu quero fazer, então eu tenho que já começar a ter essas metas, né? Já ter um procedimento para que você alcance esse objetivo lá na frente. Então, assim, a sua realização vai ser conquistada, com certeza. Depende de você. Depende de como que você realmente vai realizar, de como você vai fazer, porque não vai cair do céu, não existe nada, eu acho que às vezes as pessoas confundem, né, muito o tarô, achando que o tarô é o destino sobre nós, mas não é, o tarô é o teu presente sendo desenrolado para o teu futuro. Então, se você faz aqui, isso você vai ter, lógico, um desenrolar de fatos, de escolhas, de situações que vão te dar É aquela história do efeito, do aspecto kármico, né? Para você ter consequências diferentes, você precisa mudar as causas. Sim, não é? sim. Porque senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Então, assim, você está colocando aqui o ano 4 é um ano que mais quadrado, mais sério, mais conservador, mais sério, mais conservador. firme também. A única coisa que tem o lado negativo do imperador é a coisa do autoritarismo pelo autoritarismo, a obediência às regras de qualquer forma, quer dizer, você também é inflexibilidade. Então, existe algumas coisas que também não pode ir para os extremos, né? Então, você tem que ir no sentido de realmente colocar o seu objetivo, ir atrás dessas suas conquistas e tal, mas também não engessar, né? Porque... Fica difícil. Se engessar fica difícil. Fica difícil. Tudo fica difícil, né? Se você falar, não, olha, se não tiver assinatura X no canto esquerdo com a caneta verde, não sei o quê, sabe? Ficam aquelas coisas assim, se pegando a pequenas coisinhas, pequenas regras, que aí você também não ajuda nem a você e não ajuda o outro, né? Luísa, você também é numeróloga? Não. Mas o tarô ele não trabalha com numerologia nesse sentido. Não tem relação? Não tem relação. A soma que nós estamos fazendo é para dar realmente um número que corresponda a um arcano do tarô. Tá. Né? Então, esse ano seria 2020, que daria o número 4, que corresponde a esse arquétipo, a essa personalidade, a esse tipo de comportamento que, se as pessoas quiserem realmente seguir, eu acho que a coisa caminha de uma forma mais favorável, né? Sendo o imperador um masculino, dá também uma entrada no tema masculino? Na verdade, não. Na verdade, eu não vejo muito essa questão de gênero, eu vejo muito mais uma questão de personalidade, né? Então, o imperador, ele tem uma representação de homem e tal, mas eu acho que hoje em dia a gente já pode abrir um pouquinho mais essa condição, porque antes via assim, imperador já falava, aqui existe um homem. Não, aqui existe uma personalidade mais firme, mais coerente, mais estável, mais sólida, mais ativa no sentido de trabalho, da manutenção das suas coisas. Então, eu acho que é muito mais uma personalidade. Como também outras cartas que têm representação feminina, nem sempre são só mulheres. Às vezes é aquela personalidade que você tem que se adequar, né? Desenvolver sendo mais sentimental, feminino. A gente veste o arcano, né? Então, é como se você tivesse, saiu um arcano X. Aí se você precisa ser aquilo naquele momento, é como se você realmente vestisse aquelas roupas, aquela personalidade para você atuar daquela forma. Então, legal. Esse ano de 2020 a gente tem que atuar imperador. E outra coisa, trazer para si suas responsabilidades, né? O que você é responsável, abraça porque é seu, não é do vizinho. Tem mais perguntas para o segundo bloco, tá bem? Voltamos já. Apoio Euro
materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove novas turmas para o curso básico de Astrologia e Tarô para 2020. Atendimentos de mapa astrológico, previsão, sinastria, eletiva e tarô. E no dia 29 de janeiro, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Luísa Papaléu, que eu não a apresentei ainda como deveria. Ela é do signo de Libra, tem a lua em Libra e o ascendente dela é Escorpião. Inclusive, Luísa, você lançou, nós fizemos uma entrevista há um ano atrás sobre o seu tarô. Sim, tarô o brasiliano. tarô brasiliano. Lindíssimo, que as figuras são figuras brasileiras. Brasileiras, é. É o primeiro. Eu achei interessante que esse ano eu recebi um comentário, agora no dia 20 de novembro, né? Tá. Como você falou que nós estamos em novembro, Isso. então no dia 20 teve o feriado da Consciência Negra, Isso, etc. Né? E aí veio uma pessoa que comprou meu tarô, que graças a Deus, né, as pessoas têm adquirido, tal, têm usado e têm gostado. E aí ele me mandou assim, é o primeiro tarô que Preterivelmente? Não, ele quis dizer que ficou mais preto, como é que fala? Empetreceu. Não, empedreceu não. Interessante, nem sei. Enfim, que trouxe figuras negras para pro tarô, porque é nossa cara, né? Nós somos miscigenados, né? Então, assim, o tarô... Somos europeus. Nós não somos europeus, né? Não adianta a gente querer ter figuras, né? Como esse de Marcelo, que são pessoas claras, etc. Nós somos miscigenados, até porque o tarô brasileiro também não tem só pessoas da raça negra. Nós somos, tem loiro, tem ruivo, tem tudo, porque o brasileiro é tudo, né? O brasileiro tem cara do mundo, né? Graças a Deus. Já que você está falando a respeito disso, por que os tarôs, você trouxe diversos formatos aqui, até dos gatos, do Harry Potter, é isso? Aqui é o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, do Harry Potter. Esse aqui que é maravilhoso. Esse é do amor, é uma carta grande e tal, só tem os arcanos maiores. Na verdade, o tarô ele foi desenhado na Idade Média na Europa, então eles tinham que trazer realmente as figuras representando a população deles, tá certo, sim, né? Tá correto. Aí depois outros artistas tal vão interpretar de outras formas e vão colocar também a sua origem ou o seu... Eu trouxe até um do Dali ali, depois eu esqueci, tá na bolsa, mas eu pergunto depois para você. Já falando no tarô, você falou do mundo regido pelo 4, pelo imperador, o Brasil. Brasil, vamos fazer uma tiragenzinha do Brasil para 2020? Vamos ver se anda. Vamos não, você vai. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que pôr o óculos. Eu vou ter que pôr o óculos, porque senão a gente não vai... Vamos ver o Brasil aqui em 2020, Podemos né? esperar do Brasil para 2020. Esse aqui é o tarô brasiliano que eu vou tirar, tá? Esse é o tarô confeccionado, lançado por ela mesma. Quem quiser, vocês podem entrar em contato com a Gaia, Escola de Astrologia em São Paulo, que eles enviam para vocês o tarô via correio. E quem não assistiu ainda a entrevista da Luísa sobre o tarô brasiliano, volta aí no Estrelando, que nós temos várias entrevistas, teve uma com ela maravilhosa. Isso é um carinho seu, né? Sempre me prestigiando. Porque ali realmente, para quem não conhece o tarô brasiliano, quando ela vai falando das cartas, vai aparecendo as imagens maravilhosas, né? Foi confeccionada por quem? Quem criou, mostrou? É o Vitor Zalma, que é um rapaz que realmente ele foi muito inspirado para fazer essas figuras. Brasil, Luísa. Bom, vamos lá, vamos Brasil. O Brasil já tem uma torre aqui no meio, né, que dá até medo. Mas enfim,
Nós temos aqui a força, a torre e o papa, né? E tem os arcanos menores que estão aqui, que realmente estão cobrindo, que não são arcanos muito positivos. O que a gente pode dizer é o seguinte, existe aqui um domínio muito grande, uma força suplementar que a gente vai ter que ter realmente, porque ainda vão ter várias surpresas, vão ter situações inesperadas acontecendo no Brasil. Isso pode ser por questões políticas, pode ser por questões até de catástrofes também naturais nossas, no sentido de território, ou sustos, ou situações... Como aconteceu com Brumadinho? Como aconteceu com Brumadinho, como às vezes ocorre nessas situações todas de final de ano e começo de ano, que são as chuvas, que carregam às vezes, né, casas, isso tem continuidade, etc. então? Isso tem continuidade. A gente pode ter aqui algumas outras surpresas assim realmente surpreendentes. Mas eu acho que a gente termina, provavelmente, o ano, e aqui tem essa questão do Papa, um pouco mais tranquilo. Apesar de que, assim, existe, lógico, sempre alguém ou uma situação ou alguém que possa nos ajudar. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Supremo, que depois dá põe um pano quente aqui, aí depois o Supremo pega fogo, aí tem alguém que põe um outro pano quente aqui. Então o Papa, ele tem um pouco essa condição de ter alguém, ou uma pessoa, ou uma instituição que pode trazer uma calma e tenta colocar um pouco as coisas nos lugares. Mas aqui os arcanos menores, eles trazem assim sempre opiniões diversas, continua a questão da polarização, algumas dificuldades aqui nas questões realmente das pessoas ainda terem os seus trabalhos, mas deve, principalmente para o segundo semestre em diante, eu acredito que tenha uma certa melhora. Então o primeiro semestre pode ser algo... Um pouco mais... Quem que saiu? Qual é a carta que saiu primeiro semestre? Do primeiro semestre a gente vê aqui todo mundo assim... realmente buscando o seu lugar ao sol, tendo essa condição de trazer, de colocar a sua vida nos trilhos, e uma coisa muito importante, as pessoas fazerem a sua parte, né? Então, assim, não ficar esperando muito de que vai acontecer uma lei ou que vai acontecer uma situação nova, não. Vamos cada um fazer a sua parte, mas vai ter situações aqui surpreendentes, coletivas, situações que podem impactar o país, e vai continuar essa questão da polarização. Negativamente. E eu acho que acredito mais para o segundo semestre a coisa tenha uma certa tranquilidade, uma disciplina, um cuidado, uma intervenção, algo que traga para a gente um pouquinho... Você coloca uma questão, Luiz, interessante, porque é muito difícil a gente ser os chatos do final do ano, né? Os que falam das tendências, astrólogos, numerólogos, tarólogos, pais de santo, a gente parece que está sempre jogando um banho de água fria, né? As pessoas no dia 31 bebendo, comendo seu churrasco, fazendo sua festa, e o astrólogo entra, o assunto, olha, vai ser um ano difícil. Esse ano não vai ser, Você está empregado? Fácil. Pode não estar. Mais ou menos isso. Né? Mas assim, é a nossa realidade mesmo. Eu acho que a gente, o Brasil pelo menos está vindo nos últimos anos, mais ou menos numa fase de uma pergunta assim delicada, sensível. Dá para falar sobre o presidente? Podemos ver, né? Alguma carta sobre o presidente? Mas no geral... eu lembrei, né? a palavra. Petreceu. Que trouxe o preto. Nunca utilizei essa palavra. Eu também não, então eu... Às vezes a gente se pega, você pega e vai escrever um texto, e a gente quando fala assim, nossa, eu já escutei, já falei, mas eu nunca escrevi essa palavra. Eu até pesquiso. Eu achei interessante, mas eu achei interessante essa fala, né? E ele Luiz, enquanto você joga aí, deixa eu te perguntar, o que a gente pode, até onde pode se prever dentro de um jogo de tarô? Quando você dá consultas, claro, para pessoas, você faz também online, atualmente? Não, só presencial? Só presencial. Então, a consulta presencial, até quanto você pode, até onde você pode chegar numa leitura? O traço de uma personalidade, vida financeira, econômica... Na verdade, o tarô fala muito do momento, né, Jorge? Ele vai falar muito do momento presente, o que a pessoa está vivendo e, logicamente, o que isso pode causar lá na frente, né? Então, o que a gente coloca mais e que ajusta é mais as situações que estão acontecendo e o seu desenrolar.
Não é nada assim que é fatalista, não é nada que não seja o que a pessoa também às vezes já sabe, né? Às vezes é só uma Vamos confirmação, jogando, senão não dá tempo no nosso programa aqui. uma questão da pessoa realmente avaliar e pensar um pouco melhor na situação que ela trouxe, né? Entendi. Então, pode-se falar de morte? De perdas? Pode. Pode. Ixi, olha, para o nosso presidente a coisa não está muito fácil não, viu? Não está mesmo. Aqui a gente tem um Papa, uma morte e uma lua, né? Falamos da morte. Então aqui a gente até pode colocar que ele tem assim uma certa, lógico, ele tem pessoas que gostam, que vão atrás das opiniões dele, etc, etc. Mas com essa morte à lua, ele pode ter situações aqui até de pedidos até de impeachment, ou ele pode ter alguma coisa que limite ele, talvez, nas suas colocações, né? Ou alguém que fale para ele, meu filho, tem certas coisas que é possível, que não é, ou que pode ser dito, ou que não pode ser dito. Não digo que ele vá sair da presidência, não é isso, mas eu estou colocando que pode ter situações realmente que coloque ele, que enquadrem ele, mas porque existe uma morte, ele pode ter algum corte, alguma situação em que ele vai ser mais enquadrado, e com uma lua ele não fica muito confortável não, viu? Entendi. É alguma coisa que ele vai ter que se sujeitar, ou vai ter que se colocar, pode ser algumas contrariedades também, até no dia a dia, enfim, mas assim, no geral não vai ser um ano tranquilo para ele, muito pelo contrário, um ano bastante desafiador. Você pode fazer especificamente um jogo rápido para Santos? Para ver assim a cara, eu ia te perguntar por cada cidade, mas já com tempo estourado, impossível. Eu falo demais, né, Jorge? Não, ótimo. Ótimo. E também uma mensagem, a cidade de Santos também uma mensagem para o tarô, do tarô para a população em geral. Tem alguma cor específica para o ano? Não. Olha, Jorge, aqui Santos também pode ter alguma surpresa, alguma coisa, né? Mas é uma cidade assim extremamente que está no momento de crescimento, de possibilidades novas, de criatividade, então pode ser até que eles venham a trazer novidades para a população dentro da própria cidade, mas aqui vai ter alguma coisa também que pode ter um obstáculo, alguma coisa que pode ser difícil de realização, mas termina com o namorado, quer dizer, sempre tem um ajuste, um acerto, as pessoas conseguem conciliar as suas opiniões e caminha bem. Principalmente tá? que esse é um ano de eleições, né? Mas aqui eu acho que vai ser bastante positivo. Mas vai ter movimentos, pode ter situações aqui de ajustes, às vezes coisas que às vezes a população talvez não goste muito e tal, mas no final das contas se ajeita e se acerta. Luiz, uma mensagem. Vamos lá para uma mensagem aí para esse final de ano, que Deus nos ajude, né? Também. Deus também. Também nós e Deus. Nós e Deus, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte. É um ano de imperador, as pessoas têm que realmente fazer a sua parte. A mensagem você já está dando. Aí já saiu o imperador também. Saiu? O Papa saiu quase em todas as cartas, então é um momento realmente assim que provavelmente vai ser de crescimento, então a gente sai, engraçado que saiu o enforcado o imperador, a carta do ano passado é a carta desse ano. Então assim, as coisas devem modificar no sentido de maiores realizações, concretizações, e correr atrás dos seus objetivos realmente, e de uma forma bastante conciliadora, disciplinada, onde as pessoas realmente conquistem as suas coisas e mantenham as suas coisas. Então, provavelmente, vai ser um ano um pouco mais estável, vamos dizer assim. Estável? Estável, em todos os sentidos, né? É lógico, tirando, logicamente, às vezes aquelas surpresas, enfim, aí são as coisas pontuais da vida, mas tentar sempre
trazer a estabilidade para dentro de si. Isso que é o mais Antes de me importante. despedir de você, você tá lindo os seus acessórios aí. Meus acessórios da Kiss Kiron. Da Cris Kiron. Ah, Inclusive, a Cris Kiron tá está aqui presente comigo, no estúdio hoje. querida amiga que veio me acompanhar. Tô aqui com as coisas dela maravilhosas, né? acessórios. Meu amor, Feliz muito obrigada. 2020 Feliz pra 2020 você. para nós. Nós Com estamos, Papa positivo. estaremos juntos também em 2020, se Deus quiser. O imperador positivo. Imperador né? positivo, Com o certeza, imperador o Papa, positivo de Imperatriz, concretização, de materializações e realizações para todos, Muito viu? obrigado, Obrigado. viu? Mais Bom uma 2020 para todo mundo. E uma ótima semana e um ótimo ano de 2020 para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.